Eu gostei mais desse. Claro, eu não tava... Oi, gente! Depois de alguns erros técnicos, né? E aproveitando o resto de luz natural que me resta, porque a luz ali já não tá tendo mais. O céu tá preto, vai vir chuva. E fazer o quê, né? A gente aproveita, a gente corre e vai dar tudo certo no final. Oi, gente! O vídeo de hoje é sobre um tema que eu acho que vocês vão gostar bastante. É um tema muito importante, que são os métodos de estudo. Por quê? Independente do seu objetivo, independente do curso que você queira cursar, o método de estudo, o jeito que você estuda, vai impactar diretamente no seu resultado, porque existem diversos métodos de estudo e cada um se adapta a um da melhor forma. E hoje eu vou contar o meu método. É o que mais deu certo pra mim, o que eu aplico até hoje na faculdade que eu estudo, e não tem nada daqueles negócios de ter que ter um cronômetro, de ter que ter nada, é a forma mais simples possível. E assim, cada um tem um método que se adapta, mas esse foi o que mais deu certo pra mim. O que eu senti que é mais simples, mais fácil, que eu perco menos tempo e, além de tudo, é o mais difícil de procrastinar. Então, assim, eu acho que vocês vão gostar bastante e eu espero que gostem. Pode comentar, pode me mandar direct no Instagram. E pode falar o que quiser, comentar, mandar sugestão de vídeo. Júlia, eu quero que você fale disso. Pode comentar, pode mandar, que eu tô toda aberta a sugestões. Inclusive, eu posso fazer um vídeo do tema que você quiser. Então, assim, pode me chamar à vontade. E depois da vinheta, vamos falar sobre os métodos de estudo. Voltamos! Enfim, como eu gosto de falar, vamos começar de onde? Começar do começo. Quando que a gente começa a estudar de verdade mesmo, a ver a importância da forma de estudo, ver que algumas coisas funcionam, algumas coisas não? Ensino médio. Porque assim, ensino fundamental tem que estudar sim, mas na minha opinião, os métodos de estudo, eles são mais abrangentes. Então é mais teoria, é mais conteudista e dá super tranquilo. Já no ensino médio, eu acho que se você não adquire uma técnica, já fica um pouco mais complicado. Porque é mais matéria, o conteúdo é mais pesado. E a gente já tem um pouquinho daquela pressão de, ai, o Enem tá chegando, o que eu faço? Então, assim, no ensino médio, eu comecei o hábito de fazer o quê? Resumo. Então, eu pegava a matéria que estava no caderno, na apostila, e anotava num outro caderno, numa outra folha. Esperando o ônibus passar. E tá chovendo. Legal, muito bom. E aí, eu pegava um caderno e anotava. Só que eu fazia, gente, uns resumos impecáveis. Era uma letra de marca-texto. Eu nem sabia fazer letra, eu aprendi. Eu ficava horas e horas definindo um título, uma paleta de cor pro meu resumo. Era assim, um capricho. Chegava na prova, gente, eu não lembrava uma palavra que tinha no meu resumo. Se bobear nem o título eu lembrava. Era aquele famoso Segunda Guerra Mundial. Florzinhas, coraçõezinhos e rosa. Um trem que não tinha nada a ver, né? E aí, eu comecei a pensar que não tava funcionando tanto assim. Mas continuei fazendo e terminei meu ensino médio assim, deu tudo certo, tudo bem. E terminei o ensino médio fazendo meus resuminhos lindos assim. Chegou o Enem, que eu saí do ensino médio, eu fui super mal em matemática, física, química. E as matérias de estudo mesmo, né? História, geografia, eu fui bem. Então, realmente, os resumos lindos funcionaram bastante para a área de humanas para mim. Porque é mais conteúdo, é mais escrita, mas e nas matérias mais práticas, tipo matemática? Eu não consegui ir tão bem. Aí eu já pensei, né? Tem alguma coisa errada. E comecei a fazer meu cursinho. A propósito, por que eu escolhi fazer um cursinho 100% online? Eu sempre gostei bastante de ter a relação eu, cadeira, mesa. Eu estudando por mim. Eu sempre achei que eu me adaptava bastante do que eu ouvi o professor falando. Parecia que o professor falando embaralhava tudo na minha cabeça. E aí eu tinha que pôr no papel para eu entender. Então, pra mim, o cursinho online foi a melhor escolha. Porque eu podia fazer o meu tempo, eu podia fazer o meu horário, eu podia estudar do jeito que eu queria. Então, assim, pra mim funcionou bastante. Me matriculei no Estude e no Ferreto. E aí,
A parte de humanas eu continuei estudando do mesmo jeito. Chegava, fazia resumo. Mas dessa vez já tava um pouco diferente. Por quê? Porque eu não tava nem aí pra estética dos meus resumos. Eu pegava uma caneta rosa, uma caneta preta, botava rosa o destaque e preto o resto. E deu super certo. Para as matérias de estudo, para mim, esse é a melhor estratégia que pode ter. Você pega, faz um resuminho, primeiro assiste a aula, faz umas anotações pontuais e depois faz um resumo geral. Para mim, isso foi a melhor estratégia de todas, porque eu conseguia realmente fixar essas matérias história, geografia, sociologia, que para mim pareciam tão confusas. Já para as áreas exatas, é aí que vem. Eu falo com propriedade. No meu cursinho, eu não assisti uma aula teórica de matemática. Eu não vi uma teoria. Eu simplesmente pegava a matéria, vamos supor, função exponencial. Eu pegava a lista de exercícios que o cursinho dava, pegava o primeiro exercício e tentava. Tentava, quebrava a cabeça, não conseguia fazer de jeito nenhum. Claro, eu não sabia teoria. E não conseguia. Pegava o segundo exercício, tentava, não conseguia. Aí, na hora que eu errava bem uns 3, assim, que eu tava desistindo já, eu olhava, porque normalmente eu fazia questão do Enem, eu já fazia direto. Poucas questões foram que eu fazia de outros vestibulares, outras questões. Eu fazia tudo do Enem. E aí a vantagem do Enem é essa. No YouTube tem resolução de todas as questões. Então eu pegava a questão que eu não tinha conseguido, olhava a resolução e tentava de novo. E errava. É lógico que eu errava. Eu assistia a resolução de novo, ia assistindo e dava. Tanto que uma matéria que eu lembro muito é essa que eu tô falando, função exponencial. Até que tinha aquela questão da meia-vida, tem um monte de coisa na questão e é um padrão. E aí, uma vez que eu aprendi a fazer a resolução, que eu aprendi direitinho, acabou. Pra mim, todas as outras questões eu acertei, eu fiz assim, seguindo o mesmo padrão. Então, na minha opinião, matemática é questão. Não adianta. Claro, para você, pode ser que o método ver a teoria e depois fazer os exercícios seja melhor, claro. Mas para mim, o que funcionou de verdade foi isso. Eu já ter o contato direto com a questão, ver como que o Enem aborda, e aí, a partir da questão, eu desenvolver a teoria. E assim, para mim, funcionou bastante. Agora, física e química, e biologia também, dependendo da área. Eu sempre gostei bastante de ver a teoria antes, porque aí essas áreas, né, ciências da natureza, já tem mais conteúdo, já é mais assim a teoria. E aí, o que eu fazia? Eu pegava uma área, vamos supor, ecologia. Eu via a teoria inteirinha e não fazia um exercício. Eu peguei a teoria tudo e depois eu ia e pegava a lista de exercício. Pegava a primeira, fiz, consegui acertar, ok. A segunda, fiz, errei. Digamos que a segunda era de cadeia alimentar. Eu voltava na teoria de cadeia alimentar e assistia de novo a aula. Ou então eu lia meu resumo, eu voltava na teoria. Isso pra mim ajudou bastante, porque eu sinto que se eu visse a teoria e fizesse o exercício, eu não ia estar aprendendo de verdade. Porque o conteúdo ia estar fresco pra mim, eu ia ter acabado de ver. Então é óbvio que eu ia lembrar. E aí fazer isso de dar um intervalo entre a teoria e os exercícios me ajudou bastante, porque eu vi o que eu precisava focar e via também o que eu já estava melhor, então já estava ok. Agora, o que eu faço para estudar na faculdade? Gente, sem surpresas, é o mesmo método. A medicina realmente até então não tem a matemática para eu fazer exercícios, então eu sigo o meu método de estudo para as matérias de humanas no ensino médio. O que eu faço? Eu assisto a aula do professor, faço umas anotações a mais, que ele fala, né, do que tem no material, e aí eu simplesmente chego em casa e na véspera da prova, na véspera não, né, na semana da prova, eu faço um resumo. Claro que agora eu dei uma modernizada, porque eu escrevo na velocidade de uma criança em alfabetização, eu faço digitado. Então eu pego meu resumo, abro a matéria, que eu já tenho pastinha no computador, e digito. Eu faço meu resumo digitado e pra mim, gente, funciona muito esse sistema de resumo. E novamente, pra mim, a parte do resumo bonitinho, todo decoradinho, não funcionou.
eu distraía demais, eu sou muito perfeccionista, então eu queria deixar tudo maravilhoso, os desenhinhos. E no computador eu sinto que foi muito prático, porque se eu quero um desenho, eu vou no Google, copio e colo. Então, pra mim, é um método que funcionou muito mesmo e que, assim, eu pretendo continuar fazendo. Então, ó, vou fazer de uma forma bem didática, a Clara, no caso, uma listinha aqui de passo a passo para você ter um estudo eficiente, segundo a minha experiência. Ó, primeiro, você vai prestar bastante atenção no que o professor tá falando. Para mim, o principal é você ver, entender. Eu acho que eu consigo lembrar bastante quando eu vejo o professor falando, eu lembro, sabe? Então, no cursinho era a mesma coisa. Ver o professor falando, dando uma explicadinha pra gente, era bem bom. E aí, anotar os pontos principais do professor. Todo professor tem uma mania, fala, ó, anota isso aqui, ó, isso aqui é importante. Anota essa parte. É muito importante mesmo, acredita que é importante. Então, vai anotando os tópicos principais, pega um caderno, um lápis. Pode anotar tudo bagunçado, minhas anotações eram um caos. Anota tudo que você lembrar que o professor tá falando. Depois, agora, segundo passo. Resumo. Como que você faz um resumo eficiente? Primeiro, não preocupa com a estética. Não é isso que vai importar. Não é o principal para fazer o resumo. Pega uma caneta de duas cores, é ótimo. Pega uma caneta de uma cor, uma caneta de outra cor. Uma para destacar pontos importantes e uma para anotar todo o resto. Anota tudo que achar importante. Eu gosto bastante de separar por tópicos. Então, vamos supor, o professor de história, ele fala o contexto histórico. Aí anota o contexto histórico, tudo que você quiser, que você achar importante. Depois, outro tópico, guerras, anota certinho. Eu acho que dividir por tópicos organiza melhor na cabeça também. Não faz tudo em um grande bloco de texto que você não vai achar nada, não vai lembrar nada. Eu acho que o mais, assim, visual possível é melhor. Então, se eu sei que contexto histórico tá aqui, na hora lá na prova que eu precisar lembrar, eu vou lembrar. E como o Enem é muita coisa, não adianta pensar que vai anotar tudo nos mínimos detalhes, porque não vai dar tempo. Então, foca no principal, no que mais cai, no que o professor fala que é mais importante, que assim dá tempo de tudo. E o último passo disso tudo. Não adianta pegar o resumo e deixar lá. Tem que ler o resumo. E quando for fazer o exercício também, faz o exercício, porque fazer exercício é muito importante. Faz o exercício. Acertou? Ótimo. Errou? Volta exatamente na parte do resumo que você anotou isso e lê de novo e faz o exercício de novo. Ai, Júlia, mas eu lembro da resposta. Não tem problema, faz de novo. Faz o exercício. Entende por que as outras estão erradas, porque as outras afirmativas estão erradas. Eu acho que é muito importante e ajuda bastante. E por fim, Júlia, por que esse método ajuda a não procrastinar? Gente, pelo menos pra mim, enquanto eu não terminava um tópico do resumo, eu não ficava satisfeita, porque parecia que eu já tava na linha de raciocínio. E se eu parasse, se eu fosse mexer no celular, por exemplo, eu ia perder essa linha de raciocínio. Então é muito importante terminar o assunto e acaba que você vai render muito por horas e não vai nem perceber. Eu acho muito importante e é muito menos cansativo. Então, gente, eu espero de coração ter ajudado, explicando como eu fiz para passar em medicina, como o meu método de estudo foi, que é baseado em resumo, baseado em fazer exercício também. Eu espero de coração que tenha ajudado, que alguém consiga ter uma luz e também ver se é o seu método ideal, porque cada um tem um método que é perfeito para si, né? E cada um sabe como achar. Então, ó, se vocês tentarem, comenta aqui nos comentários e me fala se ficou bom, se deu certo. Ai, Júlia, eu gostei. Ai, Júlia, eu adaptei. Eu faço desse jeito. Me conta que eu quero muito saber. Eu espero muito de coração que tenha ajudado. E é isso. Já a gente tem um próximo vídeo sobre um tema que vocês podem comentar. E eu espero que tenha ajudado. Beijo!